Então, visto hoje ser o Dia Internacional da Mulher, aproveito a ocasião para partilhar com vocês uma perspectiva minha que acho que é útil, pode ser útil, acho que é importante, sinceramente. Então, eu faço esta pergunta quando se fala nestes temas de homem, mulher, feminismo, machismo e tal. Eu pergunto normalmente às mulheres se elas acham que a mulher realmente se emancipou. E muitas vezes a resposta é em alguns aspectos sim, mas noutros ainda não, porque ainda há discriminação em casa, ainda há certas tarefas que são atribuídas à mulher, ainda há muito aquela ideia de que a mulher tem que fazer as tarefas de casa e pronto, os rapazes muito novos podem sair, as miúdas têm que ficar em casa, pronto. Mas tudo isso à parte, a minha questão prende-se com, efetivamente, a mulher na nossa sociedade já tem uma emancipação que há até bastante pouco tempo não tinha. Lembrem-se que não foi assim há tanto tempo que houve que a mulher ganhou o direito ao voto. Pronto, e realmente é um passo importante, e a ideia do feminismo, quando começou, tinha uma base que, entretanto, no meu ver, se perdeu e passou a ser o outro verso do machismo. E eu vou já explicar porquê. Então, no meu ver, a mulher efetivamente emancipou-se. Há cada vez mais mulheres em cargos de chefia, na política, etc., em cargos que normalmente eram só os homens que exerciam. Só que as mulheres têm-no feito com atributos masculinos, inclusivamente até na roupa. Vejam, por exemplo, uma mulher empresária pode até vestir uma saia, mas normalmente veste uma versão meio feminina de uma roupa masculina, porque veste fato na mesma. E acaba por utilizar os mesmos atributos masculinos da proatividade, da ação constante, de uma certa agressividade também. Ora bem, isso já tem o seu valor, a mulher estar a ocupar cargos que antes eram só atribuídos ao homem, mas se a mulher está a fazê-lo de uma forma semelhante ao homem, usando estratégias masculinas e associadas ao princípio universal masculino, será que houve uma real emancipação? Então a minha questão é: o que realmente se tem que emancipar é o princípio feminino. Claro que a mulher é a expressão, a materialização e a manifestação do princípio feminino, mas o princípio feminino existe em todos os seres. E ainda bem que é assim, porque todos nós precisamos de saber quando é momento de agir e quando é momento de ser passivo. E ser passivo também pode ser uma ação muito importante. Há que saber ser direto, ser firme, mas também há que saber os momentos, e há momentos em que é realmente necessário ser o oposto, ser suave, ser sensível. Então, vamos cá pensar. O que é que tem acontecido com o feminismo? O feminismo transformou-se na outra moeda do machismo, no outro verso do machismo. Ou seja, vão dar a mesma coisa, porque o feminismo se incita à separação e se incita a uma ideia de que as mulheres são melhores que os homens, porque as mulheres fazem multitasking, conseguem fazer N tarefas ao mesmo tempo e assim, assado. Ok, eu entendo que é uma necessidade, atenção, não estou a criticar nem julgar, entendo que é uma necessidade de autovalorização depois de tantos séculos de desvalorização, que também levou a uma série de atributos que podem ser menos favoráveis às mulheres, como a mulher ter que
desenvolver uma certa capacidade de dissimulação para poder sobreviver, inclusivamente ter algum poder numa sociedade dominada por homens, num patriarcado. Mas, lá está, um matriarcado, se a mulher exerce um poder igual ao homem, em que desvaloriza o homem e o princípio masculino, também, quer dizer, uma mulher que desvaloriza um homem, porque é homem, também não está a exercer o seu lado feminino, porque o lado feminino não desvaloriza. O lado feminino não separa, o princípio feminino não separa, inclui. Isto é mesmo muito importante, porque se nós mulheres queremos nos emancipar usando as armas, entre aspas, dos homens e usando atitudes masculinas, será que nos estamos realmente a emancipar? E como o princípio feminino é, como é que se diz, transversal, horizontal a todos os seres, portanto os homens também têm esse princípio feminino. Se o princípio feminino está recalcado, machucado, sufocado, etc., que está e continua a estar ainda, todos nós sofremos com isso, inclusivamente os homens. Vejamos, por exemplo, um homem não chora. Coitado, não é? Não pode chorar, tem que ser forte, não tem direito a chorar. Uma mulher que gosta de mecânica é lésbica? Ou um homem que gosta de tomar conta de crianças é maricas? É homossexual? Um homem tem direito e pode, muito bem, por vezes até ser muito melhor educador do que muitas mulheres. Outra situação, por exemplo, que eu não vejo com bons olhos, e vocês sabem que acontece, nos tribunais é favorecido a guarda à mãe. A guarda, pronto, quando infelizmente há uma separação e tem que acontecer, tem que haver uma decisão do tribunal, o tribunal imediatamente e por vezes cegamente favorece a mãe. Mas, no entanto, há homens que são melhores mães do que muitas mulheres. E um favorecer a mulher só porque é mulher, sem pesar os pesos na balança e ver realmente o que é melhor para aquele ser, para aquela criança, acho que também não é uma atitude nada feminina. Portanto, há que pensar bem em que ponto é que há uma emancipação da mulher. E eu, nesse aspecto, continuo a bater na mesma tecla. A emancipação que tem que haver é uma emancipação do feminino e vamos todos ganhar com isso. Isso já está a acontecer. Por exemplo, os homens têm intuição. Quem não lhes é permitido ter intuição só porque são homens? Ou não podem ser sensíveis? Um homem com mais sensibilidade já tem que ser gay? E lá está. Aqui não pode haver uma luta entre a mulher e o homem, não pode haver uma luta entre o masculino e o feminino, porque isso não é nada feminino. O que tem que haver aqui é uma harmonia. Por vezes é necessário haver mais força feminina, por vezes é necessário haver mais força masculina. Por exemplo, eu sou uma mulher, identifico-me como género feminino, mas eu reconheço que tenho um lado bastante masculino. Atenção, não sou lésbica. Se fosse, também não tinha problemas com isso, mas o meu lado masculino tem a ver com, por exemplo, eu gosto de mecânica, que é uma atividade que é muito mais associada aos homens. Porquê? Porque está mais relacionada com o princípio feminino, masculino. Também gosto de atividades que normalmente são mais associadas aos rapazes, tanto que acabei por ser uma miúda que acompanhava muito com rapazes e tinha muitos amigos rapazes. Porquê? Porque eu gostava de jogos de futebol, gostava de jogar o Berlinde, gostava de correr, gostava de coisas que normalmente eram mais os rapazes que faziam. E eu então acabava por me relacionar mais com rapazes. Gosto de artes marciais,
Felizmente tudo isso está a mudar, e é importante termos esta consciência para não cairmos no outro lado do espectro, quer dizer, não vamos passar de um machismo fundamentalista para um feminismo fundamentalista, porque isso é a mesma coisa. Por exemplo, a questão nós mulheres somos melhores porque nós usamos ambas as partes do cérebro, isto, aquilo e aquilo outro. Então quer dizer que eu agora sou mulher, sou obrigada a fazer multitasking? Pronto, estou a caricaturizar um pouco, mas é um bocado assim. Ou um homem por ser homem já não pode fazer multitasking, ou um homem, o homem é burro porque não tem a capacidade de... Epá, pessoal, a sério, sinceramente, sem querer ofender ninguém, não estou a julgar absolutamente ninguém. O que eu aprendi também a refletir e a pôr um espelho na minha cara e a ter conversas assim comigo mesma. Vamos acabar com isto de quem é que é melhor, as mulheres são melhores, os homens são melhores, porque quando começa a haver uma desarmonia, um desequilíbrio, e em que não há um reconhecimento do valor de ambos os princípios, isso não nos leva a lado nenhum. Não nos leva a lado nenhum. Lá está a ideia da separação. O que é que implica a separação? Implica guerra. A guerra não existe só lá ali, além, não é? A guerra começa aqui, dentro dos nossos corações. E é aí também que a guerra acaba. Então vamos acabar com isto de uns quererem ser melhores que os outros. Todos temos os nossos defeitos, as nossas qualidades. Há defeitos e qualidades inerentes às mulheres e ao princípio feminino, tem a ver também com a biologia. Há princípios e qualidades e defeitos mais... Pronto, eu digo defeitos não no sentido pejorativo, mais associadas aos homens, porque eles são os representantes do princípio masculino. Mas isso não implica com que, por exemplo, não hajam homens com conhecimento muito profundo das mulheres. Isso já me aconteceu. Um amigo meu que era o irmão mais novo de uma casa de mulheres com uma série de irmãs, e ele tinha um enorme conhecimento do que é ser mulher. E eu perguntava-lhe coisas, porque lá está, eu sempre fui a miúda que estava sempre no meio dos rapazes. E então eu aprendi muito com ele sobre o que é ser mulher e o que é o princípio feminino. E adorei ter esse espelho dele, de um homem. Para dar uma visão de fora, é uma visão masculina, mas com uma sensibilidade feminina. E é por aí que nós temos que ir. Sabermos valorizar as nossas diferenças e valorizar as nossas semelhanças. Por exemplo, eu sou uma mulher que gosta de fazer coisas tipo mecânica, não é? Por exemplo, gosto de sujar as mãos de óleo, ir lá para o meu carro com as ferramentas, isto e aquilo e aquilo outro. Eu gosto de fazer tudo o que eu posso e sei fazer sozinha, faço. Mas aquilo que eu não sei, eu não posso. Eu tenho todo o gosto em pedir aos meus amigos homens, porque eles também têm todo o gosto em ajudar. E eu não me vou armar em... eu sou muito forte, eu sou mulher, e eu... Não levem mal as minhas caricaturas. Mas, porque eu já fui assim, até, não, eu carrego os sacos todos, porque eu sou super forte, eu não preciso de ninguém, não preciso dos homens. Mas eu fiquei assim, ok, eu consigo carregar os sacos todos, e se eu for ali pegar aquele tubo e meter naquela ferramenta e fizer assim, fizer da força e coisa, eu vou conseguir tirar a roda. Mas e se eu pedir àquele meu amigo homem, em vez de estar a ir buscar o tubo e fazer aquilo tudo, peço-lhe a ele. Eu fico com a situação resolvida. Ele fica contente porque me ajudou. Eu fico contente porque ele me ajudou. E ficamos todos contentes. Para que é que me vou armar em super forte, que eu não preciso dos homens para nada e vou conseguir fazer sem ele? Se calhar até consigo fazer sem ele, mas porquê é que não lhe hei de pedir ajuda? Porque realmente ele é mais forte. Claro que eu também tenho amigas que são mais fortes que muitos homens que eu conheço, mas estou a falar de força física, atenção. Mas pronto, acho que já me expliquei. Vou só olhar aqui para o meu apontamento para ver se me esqueci de alguma coisa.
Bem, sim, acho que já falei o que é principal e também vocês entendem, ficaram aí com a dica, homens e mulheres. Feliz Dia da Mulher a todas as mulheres. E eu dedico este vídeo a todos os homens, porque eles também merecem e quando nos tratamos bem uns aos outros e criamos harmonia, tudo funciona muito melhor. Aliás, a criação existe, falo de criação não só física, sim, também há criação física, claro, os bebés, mas criação, criatividade, evolução, quando há colaboração, quando há fusão, quando ambos os princípios se fundem e colaboram. E aí é que blum, as coisas acontecem. É isso, pessoal. Tudo bom. Até a próxima. E...